Olá, povo de Deus. Desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a nossa vida, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família. Hoje nós estaremos meditando em uma palavra maravilhosa que se encontra lá em Mateus, no capítulo 13, palavra maravilhosa vinda da parte de Jesus para os seus discípulos. E Jesus, nessa palavra, ele fala em parábola. Nós tem pessoas que têm dificuldade de entender uma palavra, uma parábola. Até porque a parábola, ela não cita o nome do autor. A parábola ela não vem trazendo nome de pessoas nenhuma. Então a parábola tem pessoas que têm dificuldade de entender. Só que se nós analisarmos a própria palavra de Deus, ela te explica a palavra, não te deixa com dúvida. A Bíblia, quando a gente lê ela, tem pessoas que não entendem, só que a Bíblia ela tem que ser examinada. Jesus, uma certa vez, ele falou, examinai as Escrituras. Então nós temos que ler a Bíblia e examinar ela, tentar entender o que Jesus quer falar conosco acerca da sua palavra. Se nós lermos a Bíblia direitinho, nós vamos entender ela, porque Jesus ele não deixa dúvida em nossa mente, não deixa dúvida no nosso coração. Então a palavra de Deus ela não é difícil de ser entendida, até porque o Espírito Santo tem a missão de nos revelar a sua palavra. E hoje nós estaremos falando sobre a parábola do semeador. Essa palavra ela é muito maravilhosa. Eu quero que você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra ela comigo. Mateus capítulo 13 e o versículo de número 4, versículo 5, versículo 7 e o versículo 8. Nós estaremos lendo estes versículos para a nossa meditação neste dia maravilhoso que se inicia. Então, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu quero ler o versículo todo até o versículo 9, amém? Então, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Amém? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando nós lemos esta palavra, aqui nesse início aqui, nós lemos e não entendemos. A Bíblia diz que no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grande multidão o seguia. Nós entendemos que a multidão, ela sempre seguia o Senhor, ela sempre estava ao lado de Jesus. Alguns preocupados com o milagre, outros querendo ouvir a palavra, outros ali para poder analisar e tirar ali as suas curiosidades, até mesmo outros preocupados em achar um erro em Jesus, mas o que importa é que a multidão estava ao lado dele, ali do seu lado. E a Bíblia diz que ele sempre falava por parábola. Muitos tinham dificuldade de entender. Os discípulos já tinham mais facilidade de entender a parábola. Aí a Bíblia diz que Jesus, uma certa vez, ele falou, um certo semeador saiu a semear. Se nós analisarmos, esse semeador, ele saiu a semear. A missão do semeador é de sair, é de semear a boa semente, é de plantar. Ele não tem que ter compromisso com a colheita, ele tem que ter compromisso com a plantação. A missão dele é de plantar, é de lançar a semente.
E quem dá o fruto, quem dá o crescimento é o próprio Deus. É o próprio Cristo que vai dar o crescimento. A missão dele é semear. E a Bíblia diz que ao semear, uma parte caiu na beira do caminho e vindo as aves os comeram. Outras caíram no solo rochoso, a outra caiu nos espinhos e a outra caiu em boa terra. Então nós temos aí 4 tipos de semente que foi semeada. Uma caiu na beira do caminho, a outra no solo rochoso, a outra entre os espinhos e a outra caiu em boa terra. Até aqui está tudo bem. Mas a Bíblia fala, aí se nós analisarmos o versículo 19, diz assim, ó, a explicação da parábola, dessa parábola do capítulo 13, versículo 1, a explicação dessa parábola, porque não tem fundamento Jesus te falar e ao mesmo tempo ele não te explicar o que ele quer acerca da sua vida. Aí o versículo 19 diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e o arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Se nós analisar, o semeador veio, semeou. Quando ele jogou a semente, a Bíblia diz que ele caiu, que essa semente caiu na beira do caminho. E o que significa essa semente cair na beira do caminho? É aquele que ouve a palavra foi lançada, a palavra foi plantada, mas a palavra foi direto ao coração dele. Só que aí a Bíblia diz que quando a palavra vai direto ao coração, é todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreende, não entende, não aceita, né? Ah, eu ouvi a palavra, mas eu não compreendi, né? Às vezes não dá crédito para a palavra de Deus. Aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. A palavra foi pregada, a palavra foi ministrada. Você ouviu, você se alegrou, mas aí veio o inimigo e lançou no seu coração e aí você acabou desanimando. Este foi o que foi plantado à beira do caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estar à beira do caminho não adianta nada, você tem que estar no caminho certo, no caminho correto. A semente foi semeada, mas se você está na beira do caminho, de nada vai adiantar, né? E aí a Bíblia diz, o que foi semeado em um solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tá vendo? A pessoa que ouve a palavra entra no coração, ele ouve a palavra com alegria, mas a semente foi semeada em solo rochoso. O que é solo rochoso? É um solo onde tem muitas pedras. E esse solo rochoso onde tem pedra, no momento quando o sol vem e bate sobre a pedra, aquela pedra esquenta, aquela semente que foi semeada no solo rochoso não conseguiu ter profundidade, né? E aí o sol vem, esquenta a pedra, através da pedra ser esquentada, acaba matando aquela semente que foi lançada no solo rochoso, né? Então, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Não tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, ouviu a palavra, se alegrou ali no culto, recebeu aquela palavra, ficou alegre ali com Cristo, e aí nós pensamos assim, nossa, essa pessoa agora ela vai firmar com Cristo, ela agora vai ficar firme conosco na caminhada, porque ele recebeu com alegria, ele chorou, ele sentiu a presença de Deus. Aí depois vem a angústia, aí a Bíblia diz que vem a perseguição, né? Chegando a angústia, a pessoa desanima. Chegando a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Não tem pessoas que a primeira perseguição que ele tem na caminhada, ele já desiste da fé. Tem pessoas que a primeira luta, ele já desanima da igreja, ele não quer mais vir para a casa do Senhor. A primeira perseguiçãozinha, ele já desiste. A primeira humilhação, ele já desiste. Se alguém olhou para ele dentro da igreja atravessado, ou de olho diferente, ele já desiste. Ele recebeu a palavra do Senhor Jesus com alegria. Mas aí a primeira lutinha que vem, ele já desanima da igreja. Ele não quer mais caminhar. São pessoas que recebem a palavra,
mas foi a semente lançada em solo rochoso. Não deu crescimento. O sol veio, a luta veio, ele desanimou da caminhada. Tem muitos tipos de crentes dessa maneira, que qualquer luta tira ele da presença do Senhor. Mas é porque a semente foi lançada no solo rochoso. O versículo 22 diz assim, ó, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí a diferença. A semente que foi lançada entre os espinhos. Lá Jesus falou que o semeador veio e lançou a semente entre os espinhos cresceu junto com aquela semente, e aí os espinhos a sufocou, matando aquela semente que o semeador semeou. Aí Jesus vem aqui no versículo 22 e fala, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra. Lembra que Jesus falou lá que a semente cresceu junto com os espinhos? A semente cresce junto. É o mesmo jeito daquele crente que ouviu a palavra, ele ouve a palavra na igreja, mas aí quando ele sai da igreja, ele se junta com as suas amizades que estão no mundo e através dessas amizades consegue tirar ele da presença do Senhor. Tem muitas pessoas que não estão firmes com Deus porque as amizades do mundo têm atrapalhado de você caminhar com o Senhor. Tá entendendo? Aí a Bíblia diz assim, ó, os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza. Riqueza, irmão. Tem muitas pessoas que estão preocupadas em ser rico, preocupadas em procurar bens materiais. Eles não estão preocupados em buscar a presença de Deus. Eles não estão preocupados em buscar a presença do Senhor. Ele está na igreja, mas ele quer ser fascinado pela riqueza do mundo. Está querendo bens materiais, está preocupado. A Bíblia diz, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. A semente que foi lançada entre os espinhos, a Bíblia diz que os espinhos cresceram junto. É como o joio no meio do trigo. O joio cresce junto com o trigo, mas é no final da colheita que nós vamos ver quem é que está preparado, né? Jesus falou, os dois vão crescer junto. O joio no meio do trigo, é o ímpio no meio do justo, vai crescer junto, né? Quantas pessoas aí diz que aceitaram a Cristo, mas não vivem o Evangelho? Disseram que caminham com Cristo, mas está vivendo uma dubiedade. Não sabe se é crente ou não sabe se é ímpio. Não sabe se adora a Deus ou não sabe se adora a Baal. Está com a mente dúbia, sabe? Está tupiando, está cocheando em dois pensamentos. O profeta, uma certa vez, ele falou, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, seguir a Deus. Se é Baal, seguir a Baal. Mas você tem que ter uma escolha. Você tem que saber quem você tem que seguir. Você não pode seguir a Cristo e depois fazer a vontade de Deus e depois fazer a vontade do mundo. Você não pode estar na igreja agora e depois estar no mundo. Não. Ou uma coisa ou outra. Ou é ou não é. O crente a pessoa que recebe a palavra, a semente que foi lançada entre os espinhos, é esse tipo de pessoas aqui, ó. Vem a riqueza do mundo, sufoca a palavra e ele fica infrutífero, ele não dá fruto. A semente é boa, mas ele não dá fruto. O problema não está na semente, o problema está aonde aquela semente foi plantada. Talvez você é uma semente boa, mas foi plantada em uma terra infrutífera. Talvez você dá fruto, mas você foi lançada em um lugar que você está sendo impedido de frutificar. Está entendendo? Você é semente boa. A semente foi plantada em você. Só que o solo não é solo bom. Então você tem que ser lançado numa terra boa. Para você dar fruto, você tem que ser lançado numa terra boa. Que tipo de terra você foi lançado? A Bíblia diz que você, né, é a semente. A semente foi lançada em você. Que tipo de terra você é? Você está dando fruto ou não está? A semente que foi lançada em você foi lançada na beira do caminho? Foi lançada em solo rochoso? Foi lançada entre os espinhos? Ou foi lançada em boa terra? Qual é a diferença de uma semente quando ela é lançada em uma boa terra? Esses dias eu conversava com o meu colega, eu falei,
a semente ela pode ser boa da maneira que for, mas se ela estiver em uma terra que não dá fruto, ela não vai frutiferar. Ela não vai ser frutífera. Ele não vai ser produtivo. Mas na medida que a terra muda, o ambiente muda, ele começa a dar fruto. O problema não está na semente. O problema está na terra que aquela semente foi lançada. Amém? O versículo 23 é assim, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A semente que foi lançada pelo semeador, que caiu em boa terra, este frutifica. Este frutifica, ó. Presta atenção, o semeador foi o mesmo. A semente foi a mesma, mas a diferença foi aonde a semente foi lançada. O semeador pegou 4 sementes, lançou uma entre a beira do caminho, lançou a segunda no solo rochoso, lançou a terceira semente nos espinhos. Presta atenção que o semeador, ele não desistiu de lançar a semente. Ele continuou lançando a semente. O nosso foco como semeador é de lançar a semente. Nós não podemos desistir de lançar a semente. O nosso compromisso é de lançar a semente de Deus. Uma hora ela vai cair em uma boa terra. Esta palavra é a semente de Deus que está sendo lançada neste dia de hoje sobre a sua vida. E eu espero que ela caia neste exato momento em uma boa terra. Porque ela caindo em uma boa terra, ela vai ser produtiva. A semente que cai em uma boa terra é aquela pessoa que ouve a palavra e a compreende. Ele ouve a palavra e compreende, ele entende a palavra. Olha, essa palavra que ele está falando, eu entendo. Essa semente que ele está lançando, eu estou entendendo. Então é sinal que ela está caindo em uma boa terra. A semente nesse exato momento, eu sou aqui nesse exato momento o semeador. Eu sou aqui o semeador. Eu vim da parte de Cristo para semear essa semente, né? Eu como semeador estou lançando a semente. Então eu quero ver aonde quer que essa semente vai cair, né? Muitas pessoas ouvem os vídeos e falam assim, ó, eu gostei da palavra, eu compreendi a palavra, eu entendi a palavra. Outros não entendem, né? Então você que vai assistir esse vídeo, eu espero que você seja terra boa, porque a palavra de Cristo, a semente, está sendo semeada por este semeador. Eu, como servo de Cristo, sou o semeador que estou semeando a palavra do Senhor sobre a sua vida. E eu espero que você seja terra boa, porque a semente, ela é boa. A semente é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é alimento para a nossa alma, para a sua alma. Então, que você venha ser terra boa, terra que venha dar fruto. Amém? Queridos, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a nossa vida. Você que vai assistir esse vídeo, assista ele, deixe seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários. Amém? Se você tiver alguma dúvida acerca de alguma palavra, deixe seus comentários. Não assista esse vídeo e vá embora sem deixar o like. Amém? Deixe seus comentários, compartilhe com seus colegas. E se você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Fique na paz, Senhor, meu amado.